Muito boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos a mais uma live de estudo bíblico. Estamos aqui nos estúdios da comunidade Jeová Nissi, com os meus irmãos aqui, como sempre. Meu irmão Hérito, meu irmão Boa noite, Robertinho. pessoal. Hoje nós vamos falar da continuidade na nossa série, né, da segunda-feira passada. A gente está falando sobre sentimentos e emoções, e mais especificamente sobre alegria e hoje sobre a tristeza, tá? Antes de nós começar, eu quero lembrar os irmãos que sobre a importância, né, desse momento, a gente tenta auxiliar e ajudar aos irmãos no estudo bíblico e no entendimento de que nós precisamos estar sempre preparados e munidos da palavra de Deus para enfrentar qualquer situação dessa vida, tá? Antes de nós começar, eu queria convidar o meu irmão Roberto aí para fazer uma oração e em seguida a gente dá continuidade sobre tristeza e o sofrimento, à luz da palavra de Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, muito obrigado porque mais uma noite, mais um encontro em live, nós podemos nos encontrar com nossos irmãos, com cada pessoa que está nos acompanhando, para falarmos sobre as Escrituras, para aprendermos um pouco mais a respeito de Deus, a respeito daquilo que é bom, daquilo que é pertinente à vida cristã. Eu te peço, Pai, que o Senhor ilumine nossa mente, que o Senhor ilumine nosso coração, que sejamos capazes de compreender aquilo que temos dificuldade, que o Senhor quebre todas as cadeias mentais de cada pessoa, para que nós possamos sair daqui mais edificados, mais conscientes, mais inteligentes, Pai, mais próximos da verdade. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Já preparou a tua pipoca? Já preparou o teu café, o teu chá, o teu momento aí? Se você não está participando desse momento de estudo, dessa hora de estudo aqui, dessa forma, você está fazendo isso errado, tá? Você não está conseguindo fazer Tem que direito. comer. Sempre prepare esse momento. Eu falo isso em tom de brincadeira, mas ele também é uma verdade dita, né? Prepare esse momento, sabe? Dê uma importância maior para esse momento, porque de uma forma descontraída e alegre a gente fala da palavra de Deus, e isso é muito profundo e interessante. Mas vamos lá. Hoje nós vamos dar continuidade então na série sobre os sentimentos e como a gente precisa entender os sentimentos à luz da palavra de Deus, mais especificamente sobre alegria e tristeza, né? Hoje falando sobre tristeza e sofrimento. O texto de Mateus capítulo 5 e o versículo 4 diz assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. É engraçado, esse texto aqui ele é muito profundo porque ele faz parte da primeira pregação de Jesus, né? Uma das mais profundas, que é o Sermão do Monte. E ele escreve, né, bem-aventurados os que choram por serem consolados, logo após do versículo que diz bem-aventurados os pobres de espírito, né? No estudo passado a gente falou sobre a alegria e a gente falou sobre a importância de entender a alegria não somente debaixo do sol, né, numa perspectiva só materialista, mas sim entender que a alegria ela vem de Deus, é algo eterno, uma fonte inesgotável de alegria. E a tristeza, em contrapartida, a gente também não pode olhar ela, né, de uma perspectiva só materialista. Porque senão a gente não entende o porquê passamos por aflição, não entende por que passamos por sofrimentos e coisas que nós não esperamos, né? Ou sempre vamos associar nossa tristeza à falta de alguma coisa, ou a não chegar onde Isso, queríamos chegar, né? exatamente, a gente nunca vai ver um propósito, né? Com a tristeza. É claro que nós não temos prazer na tristeza, seria contraditório, mas nós precisamos entender, e a gente vai entender isso à luz da palavra de Deus, que Deus, né, usa a tristeza, usa os momentos de adversidade para moldar a nossa vida, para nos ensinar, nos discipular e transformar a nossa vida. E o texto de Mateus 5 e 4 aqui, quando ele diz bem-aventurados os que choram por serem consolados, ele está falando muito mais profundo do que simplesmente chorar por um momento de tristeza. Mas entender que a tristeza ela é fruto da queda do homem. De uma Né? condição da alma. Ela é fruto de uma condição da alma, ela é fruto de uma condição do ser humano. O ser humano ele passa por tribulação, ele passa por tristezas, por momentos ruins, porque a condição do ser humano é
o pecado. E Isso. se nós entendermos isso, a gente vai destrinchar isso ao longo desse estudo, a gente vai entender que a tristeza, ela tem um Ela é uma sentido ferramenta. muito maior, né? E uma ferramenta nas mãos do Senhor. Antes até da gente entrar no ponto que o Léo vai entrar, é válido a gente entender que a tristeza ela é parte legítima da vida. Ela é parte legítima da vida cristã. E quando eu falo legítimo, eu digo como quem fala que todo mundo passa por tristeza, mesmo que tenha uma vida de oração, mesmo que tenha uma vida de piedade, né? Mesmo que seja uma pessoa que vive segundo os preceitos do Senhor. Ainda assim existe tristeza. Ainda assim existe momentos em que você vai precisar de consolo, até porque sem sofrimento e sem tristeza, nós não alcançamos maturidade, nós não amadurecemos, não crescemos, não refletimos sobre coisas que só se podem ser refletidas em ambientes de angústia, né? Então é isso aí. Com certeza. Eu também acredito, eu acredito que, cara, independente da nossa situação, né? Eu digo, tipo, a gente é inevitável, cara. Eu digo, é inevitável, tipo, o ser humano não passar por isso, entendeu? Sim. Tipo, cara, é uma coisa que por mais que seja dolorido, por mais que não seja fácil às vezes a gente passar por esses momentos, são momentos que são importantes. E Deus, tipo, ele é especialista Sim. em mudar e nos transformar com essas circunstâncias da vida, né? Uhum. Então é importante também o cristão ele passar por dificuldades, ele passar por necessário, tristeza, né? isso, por sofrimento. E é tão importante essa verdade que o Wellington comentou, que é impossível não passar por tristeza, que a gente tenta se enganar, a gente tenta. Assim, ó, a vida inteira a gente tenta se enganar de que há um lugar, há um momento que a gente vai chegar num estado de vida, num modelo, num nível de vida onde nós não vamos passar por tristezas e dificuldades. Uhum. A gente se sabota. A nossa cabeça, a nossa natureza adâmica, ela tenta nos convencer todos os dias de que há uma vida onde não há tristeza. Meu irmão, somente depois da volta de Cristo, somente isso vai existir. Enquanto nós estivermos com uma vida nessa terra, nesse mundo aqui, e Jesus não tiver voltado, é inevitável, é impossível nós não passarmos por tribulação, por tristeza, por angústia, por sentimentos que nós não gostamos, que não são prazerosos para a nossa carne. É impossível. Então, nós temos que ter essa consciência. E até antes de eu me delongar aqui, eu quero ler Salmos 34:18, que diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Pode comentar. Não, eu queria comentar uma coisa, até falando de carne, de espírito, de natureza, né? Porque eu ainda acho, assim, fazendo uma análise do nosso tempo, que é possível para nossa carne encontrar prazer na tristeza. Uhum. Sabe? Uhum. Por exemplo, é por isso que a gente tem até um lifestyle hoje em dia entre os adolescentes, que é o lifestyle do sad, né? Sad boy, sad girl. Existe ainda um prazer ali em, eu sou triste, sabe? Tipo, na nossa época que era emo, né, cara? Mas eu acho que a principal angústia da tristeza, ela vem porque ela aflige a alma, sabe? Porque na natureza espiritual, ela não faz parte. Ela aflige a nossa alma eterna, sabe? Sim. E por mais que ela por muitas vezes pareça até estética pra nossa carne, ou pareça ser bacana, porque dá um ar de rebeldia de revolta. Elas vão ver como eu sou diferente, né? Não sou alegre com essa vida. Ela é uma facada na nossa consciência da eternidade, sabe? Entendi. Na verdade, a tristeza, quando a gente também entende que ela é usada como uma ferramenta para ferir a nossa alma, Exato. Ferir o nosso ego, a gente consegue ver realmente o prazer nisso, porque agora que você falou, como a gente falou aqui, a gente não tem prazer no sofrimento, mas entendendo que o sofrimento é usado por Deus para diminuir o nosso eu, diminuir o nosso ego, após esse processo de tristeza, esse momento de insatisfação, quando estamos no Senhor, a gente encontra a alegria verdadeira. E a gente acaba agradecendo por esses momentos. Também, né? Inclusive, é a questão de que não é a alegria na dor, mas é a alegria em meio à dor. Não, e a gente fala assim, ó, nós que estamos aqui, a gente fala,
eu agradeço os meus pais pelas surras que eles me deram. Sim. É ou não é? Aham, claro. Porque a gente vê que hoje em dia, Graças a Deus, meu pai me dava uma surrinha ali, cara. nem que seja só pra não perder o costume. E aí hoje eu não tô falando todes. Obrigado, meu pai. Exatamente. É. Inclusive, eu nunca desgostei do meu pai, nunca amei ele menos. Pelo contrário, eu entendia meu pai com um senso de maior autoridade sobre mim. Exato. E isso não me impedia de deitar no colo dele ali Sim. no final do dia e receber um carinho do meu pai. Exato. A ideia de que a correção, ela afasta a criança, cara, isso é a maior bobagem que Uhum. existe. Bobagem, porque Não é espancar o filho, é não. corrigir, certo? Sim, exatamente. Não, e é verdade, é isso mesmo. A gente acaba agradecendo aos nossos pais e a Deus pelos momentos de tristeza ou raiva, ou enfim, né, esses sentimentos. Eu vou pegar esse gancho que o Léo trouxe da correção em relação à tristeza, porque tem um texto de Paulo à igreja de Corinto que é exatamente isso que a gente tá falando aqui, tá? Quando Paulo vai dizer assim, ó, 2 Coríntios 7 e 8, para você acompanhar aí da sua casa. Porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, então Paulo tinha enviado uma carta anteriormente que tinha entristecido eles. Mesmo que eu tenha entristecido vocês, eu não me arrependo. Embora eu já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo. Paulo mandou uma carta para a igreja de Corinto e falou, pô, eles ficaram tristes, ele também se arrependeu, falou, poxa, talvez eu não deveria ter feito isso. Mas ele entendeu que não que não deve se arrepender. E olha o que ele vai dizer. Agora eu me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês foram entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte não sofresse nenhum dano. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então existe essa diferenciação entre a tristeza como uma ferramenta nas mãos de Deus e a tristeza segundo o mundo, que é a tristeza que produz morte, a tristeza que definha o homem, que definha o indivíduo. Então, Deus usa a tristeza como ferramenta. Porque, e eu acho muito forte isso que Paulo está falando aqui, ó, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. E o arrependimento leva à salvação. Ou seja, é necessário que a tristeza nos conduza ao arrependimento. Por exemplo, quando o seu filho, ele pega... Vamos supor que seu filho vá lá e pegue e rasgue o pacote de carvão e espalhe pela sua churrasqueira, pela parede branca e não sei o que lá. Você vai falar, ai filho, que legal, você é um artista. Não, você vai ser um bobalhão. Você vai falar, filho, não pode, você vai corrigir, você vai ser duro com ele. E o que vai acontecer? Vai chorar. Ele vai ficar triste, pô. Mas é essa tristeza que ele vai sentir que vai gerar arrependimento. E é esse arrependimento que vai fazer ele entender que depois ele não pode pegar mais um saco de carvão, abrir e passar na parede. Então, a tristeza ela é fundamental para que a gente compreenda algumas coisas. Com certeza. E eu tô falando de uma criança, mas nós somos como crianças na nossa vida. O tamanho do Só muda saco o de tamanho carvão. do saco de carvão. Só muda a proporção da parede que a gente sujou. É. Entendeu? Porque, de fato, Deus usa a tristeza para que nós possamos compreender coisas maiores, limites, lugares, para que a gente consiga compreender o que Ele espera de nós, o que deveríamos estar fazendo e não estamos fazendo, ou o que estamos fazendo que não deveríamos estar fazendo, e por aí vai. O texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz assim também. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulações. E aqui, já passando para o próximo tópico, que é o sofrimento como um temporário e transformador, e até o Roberto já tinha entrado aqui, nós precisamos entender que, eu até vou pegar o exemplo quando Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro, né? E ele espera ali os 4 dias, então ele vai lá para o velório, e ele chega lá, e a Bíblia vai dizer, a palavra vai dizer que Jesus chora, né? E, mas a gente pensa, poxa, como é que Jesus vai chorar, sendo que ele é Deus, o Filho de Deus e tal, ele já sabia disso, e ele vai ressuscitar Lázaro, como é que ele chora?
Mas Jesus não chora simplesmente, como a gente está comentando aqui, porque pela tristeza em si, ou pelo momento em si, vendo de uma forma somente nessa vida. Só Mas temporal, né? só temporal. Mas ele entende aquilo como consequência do pecado, algo eterno. Né? Como você A falou morte, sobre a morte, né? A condição do homem. Então, não tem, nós nascemos assim, é uma condição do homem, do ser humano passar por tribulação. Uhum. Mas não foi assim que Deus planejou no início, né? Digamos assim, Deus não tem prazer na tristeza, mas em sua infinita sabedoria, infinita misericórdia e graça, ele usa de tudo que ele criou e das consequências do ser humano como ferramentas para transformar o ser humano e lembrar, olha, vocês estão passando por isso, porque um dia o pecado entrou na humanidade. Uhum. Então, por isso que nós nos entristecemos. E eu trago aqui também, nesse tópico, como o sofrimento como algo transformador na nossa vida, para a gente entender que quando a gente chora também e se entristece pelas tristezas e tribulações dos nossos irmãos, né, a gente acaba tendo do Senhor, aprendendo com o Senhor, e tendo maturidade para suportar, dividir as Sim. aflições e passar isso com os nossos irmãos também, né? E a gente vai entender também que o sofrimento ele nos empurra, né, para a presença de Deus. Se a gente tem várias histórias bíblicas, né, que se a gente para analisar, tipo a vida de Daniel, a vida de José, Paulo, tipo a gente vai entender, cara, que mesmo em meio às dificuldades, ele mesmo, o cara, tipo, Daniel, na cova dos leões ali, ele agradecia a Deus, ele buscava a Deus. Então, ele tinha aquele momento de intimidade com Deus mesmo, naquele momento de tristeza, sim. e, tipo, que ele não tava feliz de estar ali, eu tô alegre de estar aqui na cova dos Não. leões, né? Tipo, eu imagino que a mesma coisa Paulo, cara, por mais que, tipo, ele, eu sou feliz, eu tenho contentamento, cara, ele não tava feliz de estar guardado. Não é sadomasoquismo. Eu digo, tipo, existe, claro, ele é contente em Cristo, mas não, o sentimento dele não. Ele gostaria de estar num lugar melhor, obviamente. Isso, com certeza. Então, eu acredito, cara, que todo tipo de sofrimento, ele nos empurra em direção a Deus. Não tem, cara, é inevitável a gente tentar ir Sim. para algum lado ou outro, ele vai empurrar a gente em direção E a Paulo, Deus. ele vai também agradecer e vai falar assim, ó, eu me alegro nas minhas aflições. Porque quando nós temos aflições, e é aquilo que a gente comentou, né? Quando eu entendo o propósito e o fim do que Deus faz com a tristeza em nossa vida, a gente se alegra mesmo, porque ele nos aproxima, nos empurra para Deus, E é aquele ditado, assim como o Roberto falou ali, né? Tipo, o pai corrige o filho a quem ama, né? Exato. Se você não tá sendo corrigido, daí que é um problema. Porque daí. Deus não te ama. Daí você não, Deus não tá te amando muito. Cara, isso é importante até, e isso puxa um gancho ali com o ponto 2 ali, de que o sofrimento ele é temporário e transformador, que o Léo acabou de puxar, porque, de fato, cara, a gente entender como que Paulo ele consegue se alegrar nas suas aflições, porque ele entende que são temporárias. São temporários. Por exemplo, quando você repreende o seu filho e ele chora, o choro é temporário, Sim. mas a correção ele vai levar pro resto da vida, certo? Uhum. O senso de autoridade ele vai levar para o resto da vida. O senso de certo e errado ele vai levar para o resto da vida. Então, quando nós entendemos que os nossos sofrimentos nessa vida eles são passageiros, nós nos alegramos das nossas aflições, porque entendemos que o que Deus está fazendo conosco é trazer lições que são dolorosamente temporárias, mas que vão nos corrigir para o resto da vida. Com certeza. Que vão trazer uma consequência para o resto da vida. Sim. Entende? Então, o sofrimento ele é temporário, mas a transformação provocada pelo sofrimento, ela deve ser para sempre. Ela gera um impacto para sempre. Sim. Aí, se você não aprende a lição, o que acontece? Aquela pessoa que vive caindo no mesmo buraco, sabe? Caindo no mesmo problema, caindo no mesmo erro, porque Sim. não aprendeu com o sofrimento. E daí sofre a vida inteira e não aprende, entende? E um exemplo que todo mundo passa e todo mundo tem dificuldade em passar ainda e sempre terá, até que Jesus volte, é lidar com o perdão. Sim. E olha só, o perdão, e aqui entra situações extremas, né? Mas, independente da profundidade
Da profundidade não, mas da complexidade do problema, uma traição, ou, sei lá, alguém matou seu filho, seu pai, ou uma mágoa, uma ofensa, sei lá, seja qual for a causa da tua mágoa, né? Que você precisa, que você tá ali com um sentimento dentro de ti, o perdão ele é algo simples de entender. É simples. Você precisa negar, o conceito é simples. Você precisa negar o teu orgulho, negar a si mesmo e perdoar. Você vai lembrar, mas você não vai mais ter dor naquilo. E quando você perdoa, tu percebe que a tua vida ela é transformada. Transformada. Se você tem alguma mágoa dentro de você, você que está nos assistindo aqui, e tu não consegue ter alegria e não consegue entender o porquê você passou por determinada situação, eu desafio você a se atentar para a palavra de Deus quando ela nos diz para perdoar e você deixar o teu orgulho de lado e perdoar para ver o que vai acontecer com o teu coração, com a tua vida a partir do momento que você perdoar. Assim, ó, eu não quero saber da minha razão, eu não quero saber se o que aconteceu, se foi injusto, se não foi, não. Deixa tudo isso de lado, simplesmente nega tudo isso e perdoa. Perdoa. Não é algo complexo, eu não estou falando que é fácil. Eu estou falando que é simples. É simples de entender, não estou falando que é fácil. Mas o Espírito Santo nos dá toda a força necessária, e somente Ele nos dá. Porque nós, em nossa capacidade, nós não temos capacidade de perdoar. Amém. Mas o Espírito Santo nos concede essa força. E o que nós precisamos fazer é simplesmente, não, eu vou deixar o meu eu de lado, vou deixar o meu senso de justiça de lado, o meu orgulho de lado, e vou perdoar. E experimente o que essa tristeza vai resultar na tua vida a partir do Espírito Santo. Amém. Romanos 8,18 diz assim, ó, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada por nós. Então, mais uma vez, falando sobre o quanto o sofrimento ele é temporal e o quanto aquilo que nós estamos sendo preparados para viver é atemporal. Temporal. Né? Lamentações 3, 31 e 33 diz assim, ó, ao 33, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão, tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens. Então, muitas tristezas vêm do Senhor para que haja correção, ensino, lapidação, mas não é algo que Deus faz assim como quem diz, vou liberar tristeza aí sobre todo mundo. Não, é com pesar, porque é necessário para que aprendamos. Porque aprendemos dessa forma, infelizmente, né? Aprendemos dessa forma, aprendemos sofrendo, aprendemos quando a gente coloca o dedo na tomada e vê que dá choque. A mãe fala ali, não coloca o dedo na tomada que dá choque, não coloca. Até o momento que a criança coloca pela primeira vez e puf, nunca mais vai pôr o dedo na tomada. Infelizmente, por muitas vezes nós somos como essa criança aí que só acredita quando toma um choquezinho na tomada. Em terceiro lugar, ainda falando sobre a tristeza, nós temos o ponto aqui sobre o fato de que, apesar de passarmos por sofrimento, dá para encontrarmos esperança no meio do pranto. Né? E a Bíblia nos mostra e demonstra isso de forma muito linda. Como, por exemplo, lá no Evangelho de João, capítulo 16, do 20 ao 22, a Bíblia diz assim, ó, em verdade vos digo que vocês chorarão e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós estareis tristes, porém a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando a mulher está para dar à luz, sofre porque veio a sua hora. Mas, depois que deu à luz a criança, já não se lembra da aflição, por causa da alegria que sente de haver nascido um homem no mundo. Assim também agora, vós tendes tristeza, mas outra vez eu vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. O que faz uma mãe ir para uma maternidade, sofrer as dores de parto e passar por tudo aquilo com garra? O que faz? A esperança de que, ao final da dor, ela vai ter o seu filho nos braços. O que faz um cristão
em meio às dores de parto do mundo, da Uhum. vida, as aflições dessa vida, ele passar com garra, com força, com constância e com fidelidade. A esperança de que ao final desse parto, que é a nossa Uhum. vida, nós nos encontraremos em glória com o Senhor e Amém. compartilharemos de sua glória. Então, como uma mãe sofrendo no parto é a nossa vida. Essa comparação que Jesus está fazendo no Evangelho. Nós precisamos ter e encontrar esperança no meio dos gritos, do pranto, da dor e da dificuldade, pelos frutos que isso vai produzir. Com certeza. Isaías 61:3 diz assim: Para conceder aos que choram em Sião, dar-lhes uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito de lamento, para que se chamem carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a sua glória. E Salmos 42:5 complementa aquilo que nós estamos lendo, dizendo: Por que você está assim tão abatido, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então são 3 textos bíblicos demonstrando o quanto é possível e necessário que nós encontremos no Senhor esperança no meio do pranto, no meio da dor, no meio do sofrimento. Não sei se o Wellington quer comentar alguma coisa Não, aqui, pode... mas eu gostaria só de pontuar um negócio aqui nesse texto de Salmos 42 que o Roberto leu. Por que está batido a minha alma, porque está assim dentro de mim? Perceba que aqui o salmista ele questiona esse sentimento, ele questiona a sua própria alma e ele dá uma ordem: põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei e tal. O que isso nos mostra, né? Nos mostra que Deus nos dá a capacidade de discernir o que estamos sentindo e tomar escolhas sábias diante daquela situação. Por que eu falo isso? Porque tem muitas pessoas que dizem assim, inclusive sobre o perdão. Inclusive sobre o perdão. Eu não consigo perdoar. Eu não consigo esquecer. Eu não consigo vencer essa tristeza. Eu não consigo. Há situações, tá? E eu não vou generalizar aqui, que realmente é só Deus. Mas assim, existe dentro de nós, e isso é graças ao Senhor, uma responsabilidade de eu vou agir da maneira que eu devo agir, não da maneira que os sentimentos estão apontando para mim. Eu não vou deixar de louvar ao Senhor, eu não vou deixar de servir ao Senhor, eu não vou deixar de ser fiel a Deus e perseverar na minha fé porque a minha alma está abatida. Eu não vou deixar de honrar o meu Senhor com a minha vida porque eu estou passando por um momento de dificuldade. Muito pelo contrário, eu vou olhar para dentro de mim, olhar para essa tristeza e vou falar assim, coloca a tua esperança em Deus, se apruma, olha para o teu Senhor, olha para o teu Salvador, porque é Ele que é o meu alvo, e é para Ele que eu vou e é nele que eu encontro salvação. Amém. Então, nós temos sim a responsabilidade de discernir o que é sentimento ruim e como nós devemos proceder com ele. Só porque eu estou passando por uma situação difícil não quer dizer que eu devo me entregar a ela. Muito pelo contrário, ela serve como ferramenta para a transformação da nossa vida. Amém. E eu trago isso também, tipo, que mesmo, tipo, mesmo em meio a tudo isso, né, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando que viver é Cristo e morrer é lucro. E a gente entende, cara, o porquê que viver é Cristo e morrer é lucro, digamos assim. Porque, cara, não tem, cara. Imagina, a gente já tá, tipo, mesmo em meio, tipo, as dores ali, como tu trouxe e tal, chega um momento que, cara, eu não vivo mais pra esse mundo. Eu já vivo pra uma vida vindoura, né? Pra o que tá vindo pra mim. Então a gente não crê apenas nesse mundo. Claro, a gente quer viver uma vida tranquila, uma vida sem sofrimento e tal. Mas é importante, cara, é importante a gente passar por dificuldades, por problemas, por aflições, por tristezas. Isso é uma coisa que É didático, né? Nosso é aprendizado. importante, cara. Tem uma citação do Piper que eu estava caçando aqui, eu encontrei, que ele diz assim, Deus, por vezes, retira o descanso das nossas almas, não para nos fazerem felizes, mas para que o desassossego nos lance em seu peito. Nossa. Então é justo o fato de que o sofrimento é esse desassossego, é esse lugar de desconforto que nos lança para perto do Senhor e que nos faz, muitas vezes, lembrar dele. Tem até uma questão, cara, que há um tempo atrás eu falei sobre isso em algum lugar. Acho que se foi um vídeo ou se foi na igreja. De que
se você parar para refletir sobre a tristeza, eu gosto muito de pensar sobre sofrimento, sobre tristeza, principalmente ali em Eclesiastes. Gosto muito de Eclesiastes. Se você parar para perceber que o lugar de sofrimento, ele é um palco para você meditar e perceber coisas que um lugar de celebração não te permite. Sim. Por exemplo, nós estamos em uma festa aqui com os nossos amigos, um churrasco comemorando alguma coisa que aconteceu, estamos nos alegrando, rindo, como nós falamos no programa passado. Que gostoso, que bom, celebre a vida. Mas esse lugar não te permite contemplar algumas coisas que o lugar de sofrimento te permite. Sim. Que é aquele momento em que tu se cala, você fica quieto, você fica reflexivo, você começa a analisar as coisas de forma mais cirúrgica, porque é importante, porque a sua alma está nesse lugar de maior meditação, de maior contemplação, e por aí vai. Então, se a vida também fosse só risadola, só brincadeira, se a vida fosse também só essa parte do celebrar, 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 haveria um desequilíbrio, porque nós nos esqueceríamos da profundidade de algumas coisas que são importantes, que só são percebidas por nós nessa vida, no meio do sofrimento. Haverá um dia em que nós seremos santos em perfeita santidade no Senhor, nós estaremos com Ele na glória, e aí sim nós poderemos experimentar o que é essa alegria constante, ao mesmo tempo que é essa contemplação constante. Mas na nossa condição atual, o sofrimento ele é pré-requisito para a percepção de algumas coisas, sabe? Ele é pré-requisito para analisar algumas coisas, algumas importâncias. Por exemplo, vou dar um exemplo de riqueza, né? Quando um homem rico ele se vê lá sentado no trono que ele construiu e ele se encontra em tristeza, ele começa a dizer: talvez isso aqui não seja tudo. Entende? Porque é esse lugar de sofrimento que leva você a refletir sobre coisas que são mais altas, que são mais alvas. E existe uma relação que talvez seja inexplicável, eu ainda quero conversar com Jesus sobre isso, mas uma relação muito estrita, que inclusive eu gosto de refletir sobre ela, sobre como o sofrimento, ele produz algumas coisas que o êxtase não produz, aquela alegria em êxtase não produz. Por exemplo, você lê, grande parte dos salmos são aflição, são dor, são tristeza, são pedidos de socorro, sabe? Grande parte dos escritos mais poéticos das escrituras são pedidos de socorro ao Senhor, né? São orações de súplica, de pedido de socorro. Grande parte dos bons escritores que nós tivemos na humanidade, eles escreveram em momentos de tristeza. Sim. Tipo a vida de Dostoiévski, por exemplo, né? Então, cara, é muito doido isso. O quanto existe coisas cuja matéria-prima é a dor. É o sofrimento. E que não são coisas invalidadas e não são coisas que são distantes da eternidade. Isso que é o doido. Porque existem muitas coisas que nós produzimos e que nós alcançamos a respeito de concepção a respeito da eternidade que vieram através de dias de luta e de sofrimento. Sim. Isso que é doido. Então, olha como Deus usa até aquilo que deveria ser a peça mais, e é a peça mais incômoda da nossa alma, a seu favor. Em outras palavras, no final das contas, na vida do cristão, tudo serve para a glória de Deus. Com certeza. Até a dor, o sofrimento e a angústia te aproximam do Senhor e te ensinam a respeito das coisas eternas. E precisamos também estar, né, nesse lugar de dependência de Deus, né? Porque se não existisse, é como tu falou ali. Até, tipo, existe algumas teorias e tal, que até o Charles Spurgeon, ele sofria de depressão e tal. E a gente vai ver que as escrituras deles, tipo, as palavras que ele falava, os sermões dele, a gente vai entender, cara, que, cara, era algo um pouco mais profundo, era algo um pouco... E realmente isso, tipo, naqueles momentos eu digo que tu tá um pouco mais triste, que tu quer ficar um pouco mais sozinho. Você se tá mais sensível. É, exatamente. Teve um momento da minha vida, cara, que eu gostava muito de escrever, sabe? E, cara, foram os momentos que eu tive mais triste, que, tipo, eu fiquei mais sozinho, eu fiquei mais, tipo... Então, isso eu vejo muito, igual tu falou ali. Cara, a filosofia, ela vai por essa vertente, tipo, de tristeza, de encontrar um propósito nessa dor, né? Isso, exatamente. E então, isso inclusive é um incentivo para você. Ao invés de você, jovem, principalmente jovem, porque eu vou fazer uma piadinha aqui, ao invés de você se trancar no seu quarto para ouvir Billie Eilish, Nossa. cara,
aproveita esse tempo de melancolia, de sofrimento, de incerteza para buscar mais de Deus. E quem sabe você se encontrará num lugar de maior profundidade. Você vai pensar em coisas que talvez você não conseguiria pensar só no bem bom, só nas coisas dando tudo certo, só nas festas, entende? Só nos dias de celebração. Então, que a dor na nossa vida e que o sofrimento que nós passamos sirva justamente como essa grande ferramenta de Deus. É importante lembrar que a celebração, ela não deixa de ser profunda e necessária, ela também é uma disciplina espiritual. Mas ela serve para nos fazer lembrar daquilo que Deus fez por nós, né? E a dor, ela trata o nosso ser, né? Ela trata quem nós somos, ela nos aproxima do Senhor. Então, a dor muda o nosso caráter, né? A dor muda o nosso caráter, com certeza. Ela nos torna pessoas mais fortes, né? Principalmente quando estamos em Deus. Se você não está em Deus, você passa por dor, você fica uma pessoa dura. Isso é diferente. Você fica uma pessoa amargurada, você fica uma pessoa rancorosa. Eu posso dizer antes da gente fechar, antes do Léo fechar ali até o tema, um conselho meio paralelo a isso que a gente está falando, uma coisa que é importante a gente pensar sempre, é que a sua dor não é mais importante do que a do outro. Boa. Sabe? E eu não tô falando assim que se preocupe com pessoas que estão passando fome, não é só esse extremo do que eu tô falando. Sim. É que às vezes a gente olha pra vida de uma pessoa, às vezes, poxa, a vida daquela pessoa é melhor do que a minha, então ela não tem direito de ser triste, ou de ter um trauma, ou de ter uma depressão, entende? E toda a dor pode ser profundamente enraizada, sabe? Com certeza. A dor é diferente, o sofrimento de cada indivíduo é diferente. E a forma como cada indivíduo encontra trauma. Deu um piquezinho de luz. Deu aqui. uma falha aqui no nosso estúdio. Voltando aqui, irmão, só para a gente finalizar o nosso tema. Como é que nós podemos, então, lidar? Qual que é a maneira mais sábia e correta perante a palavra de Deus para a gente lidar com o sentimento de tristeza, né? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, diz o seguinte: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Amém. Então, precisamos entender que toda tristeza ela é passageira, em primeiro lugar, né? Ela é uma consequência da nossa condição humana de pecado. E segundo, tem uma saída, tem uma solução, que é sempre redimi-las no Senhor, sempre lançar elas sobre o Senhor e deixar com que Deus trate elas e trate em nós, né? Use esses momentos de aflição para nos transformar e nos moldar e nos levar para cada vez mais perto do caráter de Cristo. Irmãos, seria isso por hoje. Queremos agradecer a sua presença, agradeço também os meus irmãos que estão aqui. Lembrando que domingo temos o nosso culto, né? Todo domingo temos o nosso culto pela manhã. Às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã. Também prepare esse momento, esteja conosco, né? Cultuando, cultivando as amizades com o povo de Deus e a comunhão, né? Com a igreja do Senhor. Que Deus possa te abençoar nessa semana e que você fique com essa palavra também para reflexão e meditação nos teus dias. Que Deus abençoe. Graça e paz, meus irmãos.